Louvado seja o teu nome, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este culto também está sendo transmitido, como de conhecimento da Irmandade, pelo YouTube, pelo Facebook, aos nossos irmãos que nos acompanham, que possamos juntos celebrar um culto a Deus, buscando comunhão com Ele. Porque quando buscamos comunhão com o Senhor é poderoso para visitar os nossos corações e falar com as nossas necessidades também. Então, nesta comunhão, amados, vamos começar este culto cantando o hino 341, 341. Os irmãos, ao ler a letra do hino, cantem. Não só leiam, cantem. Vamos cantar, vamos celebrar ao nosso Deus. A Ele, que é digno de toda honra e toda glória, devemos prestar o nosso louvor de todo o nosso coração, irmãos. Então, em comunhão, vamos cantar o hino. Bom é estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm da cruz, meditando no Senhor, que nos quer para si. Todos juntos cantemos, como estarmos nós aqui,
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Nesta mesma comunhão, amados, vamos cantar o hino 9. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. Neste hino que cantamos, irmãos, no segundo verso, fala que o Senhor é uma fortaleza inabalável e que Ele nos ajuda em tempos de dor. Como Ele nos ajuda em tempos de dor, como Ele é uma fortaleza inabalável, e Ele também é inefável e agradável. Imagina que com todo o poder dele, ele é agradável, irmãos. E a paz
é agradável, é inefável, quando nós sentimos Ele em nós. Então, se o teu coração está com alguma perturbação nesta manhã, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet também, que haja paz nos nossos corações, irmãos. Nós estamos participando de um culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aqui não é o homem, aqui não é uma liturgia, aqui é a honra e glória ao nosso Deus, irmãos. Agora nós iremos cantar mais um hino, nos prepararmos para a oração que o Senhor dará graça ao irmão Sampaio de fazer. Então, juntos em comunhão, vamos cantar o hino 55. Canta esse hino, irmão. Medita nas palavras. Já é uma oração este hino. Porque nós iremos nos ajoelhar em instantes e a tua necessidade tem que chegar no trono da glória do nosso Deus. Em comunhão, cantemos o hino 55. Deus Altíssimo, te rogo por teu fiel perdão, por teu amor imploro, eis que em tuas mãos a minha oração. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, irmãs, famílias e amigos que também nos acompanham na igreja, também nas residências, nós iremos neste momento dobrar os nossos joelhos para orar a Deus. Nesta oração apresentaremos o andamento do Santo Culto e também, irmãos, apresentaremos os pedidos de quem passou pela portaria e pediu para que fosse anotado um pedido de oração. Aqui, um pedaço de papel com algumas anotações à caneta, mas só Deus conhece a aflição do povo. Também nos pedidos que chegam pela internet, só o Senhor conhece. Porque, irmãos, quando nós vemos alguém que não temos amizade passar por alguma perturbação, alguma enfermidade, nós não sentimos a dor daquela pessoa, mas o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um que está nesse momento recebendo este santo culto. Então
Então o servo de Deus virá orar pela igreja e é um momento, irmãos, de clamarmos, de buscarmos chamar a atenção do nosso Deus. Então, em comunhão, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Altíssimo Deus, bom Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, viemos nós em ato de humilhação diante da Tua presença, prostramos nossos joelhos, Senhor, na manhã deste dia. Já, Pai eterno, Te damos graça pela condição e pelo fôlego de vida qual tem nos dado. Altíssimo Deus, bom Pai que está no céu, nós vamos, Senhor, Te pedir nesta manhã, pelo amor do Teu nome, já, Senhor, iniciou esse santo culto, a qual foi aberto em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos, Senhor, Te pedir agora, bendito é o Teu nome, para nós que estamos aqui dentro, enche o nosso coração e a nossa alma de alegria nesta manhã. Altíssimo e bondoso, eterno Deus, Te damos graças, Senhor, bendito é o Teu nome, por esse culto a qual foi aberto, em nome de Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, por ter dado a condição de cada um estar aqui na Tua presença nesta manhã. Altíssimo e bondoso Deus, bendito é o Criador, nós vamos, Senhor, Te pedir, bendito Deus, aos Teus pés, Senhor, implorar a Ti nesta manhã, ouve o nosso clamor pelo amor do Teu nome, Pai eterno de bondade, como Teu Filho já anunciou, Senhor, quantos estão, Senhor, bendito Deus, do outro lado, assistindo esse santo culto, de joelhos também prostrado na sua casa, alguns, Senhor, bendito é o Teu nome, pedindo, bendito Deus, uma palavra de misericórdia, outros pedindo uma providência, Senhor, mas Pai eterno, nós sabemos que Tu é o dono de tudo, Senhor, glória ao Teu nome, e sabemos que somente, Senhor, uma palavra Sua, tudo muda nas nossas vidas. Altíssimo e bondoso Deus, Te apresentamos na palma da Tua mão, Senhor, os santos pedidos de oração, bendito Deus, os que passaram, Senhor, pela portaria, o que falaram com Teu filho e com a Tua filha, porque crê na oração da igreja. Então nós vamos Te pedir agora, Senhor, toma na palma da Tua mão os pedidos por enfermidade, toma na palma da Tua mão os pedidos por tribulação, Senhor, por causa, por viagem, Senhor, por família, por testemunhado, Senhor. Nós sabemos, Pai eterno, que tudo está diante dos Teus olhos, e nós temos certeza de alma e de coração, Senhor, que se Tu inclinar os ouvidos para nós e ouvir o nosso clamor, Senhor, pode se mudar em tudo. Ah, Senhor eterno, nós temos certeza de alma, bendito é o Teu nome, que se o Senhor ouvir o clamor da igreja, bendito Deus, tudo, Senhor, pode se realizar segundo a Tua vontade. Apresentamos na palma da Tua mão, Senhor, o Teu Filho, a qual colocou, Senhor, na frente desse santo culto. Enche ele, Senhor, do Teu Espírito, da palavra da vida, bendito é o Teu nome, o palavra, Senhor, a qual, bendito Deus, possa sair, glória ao Teu nome nas alturas, a palavra da vida eterna.
Altíssimo e bondoso Deus, te pedimos também, Senhor, em favor, glória ao teu nome, dos que estão, Senhor, hospitalizados, os enlutados, Senhor, bendito Deus, mas nós temos certeza de alma e de coração, Senhor, que o conforto do céu chegará a cada um nesta manhã, dentro dos seus lares e aqui junto de nós também. Pai de bondade e misericórdia, também nós vamos te pedir, Senhor, nesta manhã nós entramos dentro da tua casa, um de coração, Senhor, entristecido, outro, Senhor, pode estar amargurado, outro, Senhor, pode estar aflito, preocupado. Nós já cantamos, entoamos, Senhor, 3 hinos, que já movimentou e falou, Senhor, dentro do nosso coração, mas nós vamos te pedir agora, Senhor, na comunhão da igreja, lembra de nós nesta manhã e manda um passo da tua palavra, fala com a nossa alma, Senhor, ensina-nos, bendito é o teu nome, a te servir, ensina-nos, Senhor, a caminhar e dirigir os nossos passos na terra. Bendito Deus, abençoa, Senhor, os irmãos que vão ajudar na tua obra, abençoa, Senhor, em tudo, pelo amor do teu nome, do decorrer do culto, dos hinos, Senhor, porque nós sabemos que tudo é para a honra e glória do teu nome. Em tudo somos gratos, Deus eterno, não por nós, nem por merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, amados irmãos, temos alguns anúncios a fazer. Nossos cultos aqui em Alphaville, os cultos presenciais, eles acontecem todos os domingos, às 10 horas da manhã, como esse que está sendo realizado, também às 18h30. Às terças-feiras, temos um culto às 14 horas nesta congregação, a qual todos são convidados a participar. Nas quartas-feiras, os cultos acontecem às 20 horas. E aos sábados, às 10 horas da manhã, nós temos um culto só com as irmãs, culto só para as mulheres, qual todas as irmãs, todas as mulheres testemunhadas, amigas, que têm prazer nesta comunhão desta igreja, são convidados a participar. Também, amados irmãos, não nos esqueçamos daquela mesa que fica ali no fundo da igreja. Ela é pequenininha, a gente vai ter que aumentar o tamanho dela, né, irmão Rodrigo? Porque a comunhão da igreja é maior do que aquela mesa, que é a mesa do amor, irmãos. É a mesa onde cada um de nós que chegamos até a igreja trazemos um pouco de alimento não perecível que serve para atendimento dos necessitados. Então, pode ser que não esteja sobrando nas nossas casas, mas aquilo que você pode compartilhar, tem famílias que não acenderam um fogo, que estão passando necessidade e que vão glorificar a Deus pela oferta que você tão gentilmente der. Então, quando nós viermos ao culto, sendo possível, que possamos trazer esses alimentos não perecíveis, irmãos. Nós temos liberdade de pedir, porque, irmãos, é para exclusivamente atender o necessitado também. Também, amados irmãos, amanhã, às 15 horas, nesta congregação, haverá um culto especial, um serviço de culto e de oração a Deus com busca de dons. O que é buscar dons? Os dons, nós nos congregamos, como todas as vezes estamos congregados, mas, irmãos, é um culto especial onde nós pedimos intercessão a Deus, não é isso, irmão Rodrigo? Para que o Senhor possa dispensar sobre nós os dons que Ele tem guardado para Ele. Então, é um dia muito especial, um dia que convidamos a todos que possam estar presentes, venham em comunhão, porque o Senhor pode fazer uma grande festa no meio de nós. Então, amanhã às 15 horas,
nós teremos esse santo serviço de culto. E a partir das 10 da manhã... Mudou? 13 horas? Tá. Então o culto não pode chegar às 15, não vai chegar depois. Vamos chegar às 13, tá bom? Às 13 horas começa o culto. Então já fica junto. Tá. Então não é mais às 10, é às 13. Tá. Então o culto das 15 permanece e a partir das 13 os músicos estarão reunidos para ensaiar os hinos. Então a Irmandade esteja presente para que possamos juntos ensaiar os hinos. É um ensaio geral e o Senhor muito nos ajudará neste assunto também. Também, irmãos, hoje, às 19h30, aos irmãos, principalmente aos irmãos que nos acompanham pela internet, que tenham prazer, será a ordenação do servo de Deus em Sorocaba para o ministério de diácono, nosso irmão Nelson. Então, em Sorocaba, a partir das 19h30, na nossa igreja, na Congregação Cristã Apostólica, haverá serviço de culto com ordenação para o ministério de diácono do irmão Nelson. E também para nós, mais próximo, aqui em Itapevi, hoje, a partir das 18h30, na Congregação Central, na Rua José Michelotti 174, ao lado do posto de saúde do shopping do Mercado Sam, na avenida principal, nós teremos o serviço de culto com ordenação para o ministério de ancião do nosso irmão William Abraão. Também todos são convidados para participar desta festa. Esses são os anúncios, é isso, irmão Rodrigo? Também queremos fazer notório aos irmãos, às irmãs, que hoje é um dia muito especial para nós, porquanto, irmãos, o Senhor tem prometido, pela palavra, que o Senhor colocaria nós em lugares que nós nunca havíamos imaginado. E colocaria pessoas no nosso meio, autoridades constituídas por homens, constituídas por Deus. E hoje está se cumprindo essa palavra, não é isso, irmão Rodrigo? Está congregando conosco, gentilmente, o nosso querido irmão Carlos, conhecido na nossa cidade como Carlinhos do Açougue, um valente que começou há mais de 30 anos com o comércio de carne, não é isso, senhor Carlos? Começou há mais de 30 anos nessa cidade, no Parque dos Camargos, uma época muito próxima em que meu pai tinha um comércio ali também, uma imobiliária, no Jardim Silveira. Acho que o senhor Carlos é um pouco mais novo que meu pai está mais velhinho um pouquinho. E o senhor Carlos já está indo por 4ª legislatura dele como vereador nessa cidade. Ele, com a sua esposa, a dona Helenice, estão congregando conosco e a palavra está se cumprindo na vida da Irmandade também. É um caro amigo, um caro servo de Deus, em tudo que a Congregação Cristã Apostólica tem precisado, ele tem atendido, não é isso, irmão Rodrigo? Seja muito bem-vindo, senhor Carlos. Aqui, o senhor é para se sentir em casa, está bem assim? Também, irmãos, nós, desde o início da pandemia, nós temos orado por diversas pessoas que não se congregam conosco. Os irmãos têm acompanhado, temos orado por pessoas que têm passado por diversas necessidades e hoje também está presente junto a nós, junto da sua esposa, a dona Cecília, nome muito bonito, que é o nome da minha filha. A dona Cecília, o senhor Zola, que passou por uma necessidade muito grande. A igreja de Alphaville, da Cristã Apostólica, também orou pelo senhor, tá bem? Hoje nós cantamos vitória porque o Senhor ouviu as orações e o nome dele está sendo glorificado também. Mais algum anúncio, irmão? Estamos todos em paz? Então, irmãos, em comunhão, vamos cantar o hino 363.
Glória a Deus. Glória ao Criador. Aleluia. Bem, amados irmãos, chegado o momento tão aguardado no culto, momento da palavra. Então fiquemos nesta comunhão que, por certo, o Senhor já mostrou a sua palavra para um dos seus servos. Então fiquemos nesta comunhão, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Demais irmãos Samuel. Glória. Irmão Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que estão congregando, convido a que todos abram a sua Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28, iremos ler do verso 18 ao 22º. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Está entre nós, irmãos, a palavra do Senhor nesta manhã, numa passagem muito conhecida, uma passagem que se sucede da saída de Jacó. Jacó foi aconselhado pela mãe, pelo próprio pai, a sair do meio da parentela deles, porque Esaú procurava se vingar do irmão pelo que havia acontecido na troca da primogenitura. E aconselhado pelo pai, pela mãe, Jacó, irmãos, sai e parte para uma viagem. E imaginem os irmãos, uma pessoa jurada de morte por quem amava, porque Jacó amava o irmão, e ele vivendo uma grande aflição, porque a vida de Jacó foi uma vida, até certo ponto, de muita aflição. Jacó, por ser gêmeos, filhos gêmeos, e ter nascido após o irmão, ele recebeu um nome muito complicado de nós termos, de nós carregarmos. A identidade de Jacó não era uma identidade agradável, porque o nome Jacó significa o enganador, quer dizer engano. Então imagina que todas as vezes que Jacó falava o nome dele, ele falava que ele era uma mentira, que ele falava que ele era um engano. Mas, irmãos, sobre a vida dele tinha projeto de exaltação. Então, por mais
que tenhamos alguma marca sobre nós, que alguém tenha colocado alguma marca sobre nós de derrota, de destruição, de infelicidade. Se o Senhor escreveu com letras de ouro a tua vitória, pode descansar que o Senhor está contigo, irmãos. Porque o Senhor não tem projeto segundo a lei de homem. O Senhor faz os projetos nas nossas vidas segundo o bom intento do coração dele. E o Senhor Deus, irmãos, Ele não julga nós somente pelas nossas obras, senão essa igreja deveria estar fechada, porque nenhum de nós temos condições de nos apresentarmos diante de Deus falando que somos justos e sinceros em tudo. Todos nós carregamos algum erro, todos nós carregamos alguma mágoa, alguma aflição, alguma frustração, uma infelicidade. Todos nós temos alguém que nós tentamos, mas não conseguimos desejar o sucesso absoluto daquela pessoa. Isso se chama ser humano. E o Senhor Deus, irmãos, está acima dos nossos erros. O Senhor Deus está acima das nossas limitações. E no início dessa palavra, que possamos já estar confortados, irmãos, que o Senhor não nos julgará pelas nossas obras, que você por um equívoco tenha cometido, mas o Senhor está julgando o bom intento do teu coração. Na palavra do Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, Ele deixou muito claro para nós que nós não devemos julgar. Se não julgarmos, não seremos julgados. Não é verdade? Então estejamos todos justificados por essa palavra, que o Senhor quer, o Senhor se apraz em nos auxiliar aonde nós não alcançamos, está o Senhor pronto para nos auxiliar, irmãos. E aqui a palavra do Senhor, irmãos, irmãs, nos relembra que Jacó, quando partiu daquele lugar, ele chegou num momento, ainda que com o coração cheio de aflição, ele teve sono, ele se deitou e colocou uma pedra por travesseiro. Imagine os irmãos que ele poderia ter colocado folhas, ele poderia ter colocado alguma murta de roupa que ele levava, porque ele estava em mudança, mas ele colocou uma pedra, porque nos tempos de aflição, pedra, travesseiro, pouco importa, porque a nossa mente está longe. As aflições, quando elas nos tomam, a gente perde até o rumo da nossa casa, não é verdade? E este homem, já avançado em idade, deitou e dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. No parágrafo anterior, nós não lemos, mas todos são convidados a acompanhar a leitura depois, que ele sonhava que havia uma escada que ligava a terra aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, o atendendo. Então, irmãos, ainda nesta grande aflição, ele teve certeza que ele não estava sozinho. Ele poderia estar em solidão, ele poderia estar em aflição, mas os anjos do Senhor estavam o servindo em tudo naquele momento. E quando ele se levanta, ele reconhece que aquele lugar o Senhor havia aparecido para ele com uma grande visão, e ele pegou, irmão, da primícia que ele tinha, do que ele tinha de melhor, porque nós, às vezes, não temos conhecimento dessas coisas, mas nesta época, o azeite era a vida, o azeite era a energia que iluminava no escuro, que aquecia no frio, que valia muito dinheiro. Era tudo que ele tinha, aquilo lá. Era uma coisa de muito valor. E ele, reconhecendo que o Senhor, Deus, apareceu para ele naquele tempo de aflição, trazendo conforto para a vida dele, ele pegou o que ele tinha de mais valioso e derramou sobre aquela pedra. Ele consagrou aquele lugar e fez uma promessa que se o Senhor fosse com ele, o Senhor seria o Deus dele. Só que, irmãos, o plano dele era esse, mas o plano do Senhor ia muito mais longe,
porque os planos do Senhor avançou toda a transcrição bíblica, avançou no Novo Testamento e chega até o presente momento em que nós estamos assistindo esse culto. O Senhor se agrada de quem, irmãos, tem a mente voltada a consagrar tudo ao Senhor. E o Senhor nos convida nesta manhã, amados irmãos, independente do que você trouxe no teu coração, da tua aflição, dos teus desejos, daquilo que busca o esforço do teu trabalho, o Senhor te convida, Ele quer estar contigo nos teus planos, Ele quer estar contigo nos teus projetos, mas Ele te convida, consagra o bom da tua terra, do fruto do teu trabalho ao Senhor. O que é consagrar, irmãos? É nós consagrarmos o nosso trabalho, consagrarmos os bens que o Senhor colocou nas nossas mãos, consagrarmos a nossa família, abençoar os nossos filhos, abençoar o esposo, abençoar a esposa. Se nós temos um emprego, uma empresa, independente do que seja, abençoe em tudo e faça bom uso do que o Senhor coloca na tua mão. Não use para espalhar, use a bênção para juntar, irmãos. O Senhor se agrada do povo que o adora andando, indo, vindo, cantando, trabalhando. O Senhor se agrada e abençoa aqueles que estão sempre, constantemente, lembrando e adorando ao Senhor. Muitos irmãos têm um entendimento de que deve-se ir à igreja e ofertar dinheiro. O dinheiro, os recursos são utilizados na congregação cristã apostólica em benefício da própria irmandade, os irmãos sabem disso. Mas com a intenção de fazer algum tipo de troca. Irmãos, quem somos nós para tentar trocar alguma coisa com Deus? Se nós clamarmos todos os dias, todos os instantes, ainda, irmãos, não seríamos dignos de que o Senhor olhasse por nós. O Senhor olha, ajuda, abençoa, protege por sua infinita misericórdia, irmãos. É somente pela infinita misericórdia de Deus que Ele nos acompanha, nos protege, nos abençoa, nos ajuda. Então, o que o Senhor fala para nós, o Senhor não está preocupado com uma troca, o Senhor está preocupado com uma adoração. Então, a palavra hoje vem respondendo ao teu questionamento. Se o Senhor está contigo nesta jornada, se o Senhor está contigo nessa luta, sim, o Senhor é contigo todos os dias da tua vida, mas o Senhor quer uma adoração, o Senhor quer que você consagre a tua vida ao Senhor, quer habitar não nos teus projetos, não nos seus negócios, o Senhor quer honrar, abençoar, quer morar, quer habitar no seio da tua família, na tua mente, que a tua mente seja próspera, que a sua mente tenha paz. Há aflições, perturbações, lutas, mas com Cristo Jesus tudo passa. E o nome de Deus será exaltado na sua vida e no meio dos teus. Falamos esses dias num culto que foi transmitido, irmãos, a respeito de um servo de Deus que já dorme no Senhor há muito tempo, um homem rudimentar, simples, do campo, mas o Senhor fez uma promessa na vida dele. Ele se foi, mas a promessa do Senhor tem se cumprido e se renovado no seio da família dele, porque o Senhor zela pela palavra, o Senhor zela pelas promessas. Então, os planos que você tem no teu coração são bons, estão confirmados pelo Senhor, o Senhor zelará pela palavra dele na tua vida, mas o Senhor te convida, esteja mais próximo de mim. Consagre a tua vida ao Senhor, dê o teu melhor. Quando trabalhar, dê o teu melhor no teu trabalho a Deus. Quando você estiver conversando com alguém, que da sua boca saia palavras de vida, não de julgamento, mas de vida, de paz, de amor.
fazendo isso não para exaltação sua, mas exaltação de Deus. Quando você estiver reunido com a tua família na mesa, não julgue, não discrimine, não fale mal, fale, abençoe o teu filho, a tua filha, a tua descendência. Profetize que ele será bendito na terra, não para a sua exaltação, para agradar a Deus. Fazendo assim, você busca agradar ao Senhor e o Senhor zelará pela palavra que sair da tua boca. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor nos manda, que sejamos todos confirmados pelos bons intentos dos nossos corações. E que naquilo que nossa mão não alcançar, o Senhor está já pronto para nos atender. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer o culto? O servo de Deus virá à frente e agradecer o culto por nós. Juntos, agradecemos a Deus com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celestial, voltamos aos teus pés em oração, depois de adorar a Deus durante esse santo culto que tu nos tem dado, para te agradecer, Senhor, por todo o bem e pela misericórdia e paciência que tu tens tido com as nossas almas. Senhor, te damos graça, porque o nosso coração tem sido cheio da tua presença. Nas nossas dúvidas, nos nossos medos e anseios, temos recebido a confirmação da boa palavra de Deus na nossa vida. E a tua igreja está feliz, Senhor, nesse domingo frio, num feriado. Estamos reunidos na tua casa, nós temos certeza, Senhor, todos aqui creem de coração que a escada de Jacó está posta aqui para nós também. O teu Espírito é tão santo, o teu Espírito é tão maravilhoso, que no dia de ontem, lá em Minas Gerais, 400 quilômetros daqui, tu mandaste essa palavra no parágrafo anterior, e hoje deste ao teu servo a continuação da mesma palavra, porque Deus é santo, o seu Espírito é vivo. Senhor, em gratidão a Deus, nós lhe rendemos agora todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão ao Senhor. Queira, ó Deus, visitar agora cada coração com a tua presença, encher a nossa vida de paz e de esperança, de que não estamos sozinhos, Senhor, e de que não estaremos jamais. Ó Deus, ainda nos lembramos de orar pela Camilinha, Senhor, pela Juliana, pela irmã Patrícia, irmã Virgínia, essas 4 que estão em tratamento do câncer, pela mãe do Léo, nosso músico aqui dessa congregação. Estende a tua mão santa de cura, de misericórdia, e repreende essa enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a ti. Prepara o nosso coração, pois será entregue hoje o óleo da unção, e o teu povo também receberá a unção, e no próximo domingo será realizada a nossa Santa Ceia. Faz, ó Deus, com que a tua graça, com que a tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas, Senhor, e que sejam renovados os nossos votos de fé diante do nosso Deus. Senhor eterno, nos acompanhe em paz para os nossos lares, meditando na tua palavra, e abençoa as ofertas que serão feitas a seguir, que também a prosperidade da tua parte esteja derramada na vida da tua amada igreja. Todas essas bênçãos nós te pedimos, é no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vai ser o círculo de oração, a unção desse povo. Glória a Deus. Bem, irmãos, este momento que nós temos para fazermos as nossas ofertas, como é de conhecimento dos irmãos,
as ofertas na Congregação Cristã Apostólica são voluntárias e ela é utilizada no atendimento da própria igreja, da própria irmandade. Temos necessidade na manutenção do templo, mas muito maior é a necessidade para levarmos mantimento na mesa do necessitado, daqueles que não têm pão, que não têm um arroz, que não têm um leite para dar aos filhos. Então o irmão, a irmã que veio preparado nesta manhã ou que tem vontade de cooperar, pode ofertar também com cartão de crédito ou débito. Na tua frente dos bancos tem um envelope em qual todos podem participar. Fazendo assim, que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa entrar nos caminhos onde você não consegue entrar e possa trazer na tua vida, na minha, nas nossas, a benevolência que só pode vir do trono da glória de Deus também. Tá bom assim? Bom, tem um envelope para mim que eu esqueci. Tem alguém que precisa passar cartão, que precisa ir lá no fundo da igreja? Tem os irmãos, as irmãs. Glória a Deus. O Senhor tem feito obras, irmãos, a respeito das ofertas. No mês de outubro, quantas cestas essa irmandade distribuiu, irmãos? Mais de 60 cestas básicas. 81. E setembro? 79, 81 famílias têm sido atendidas em média por mês por essa irmandade. Nossa irmandade não é muito grande. E se nós dobrarmos, se nós triplicarmos, se nós decuplicarmos a oferta e sair caminhões daqui da frente da igreja com cestas básicas, mantimentos, roupas de frio, fraldas, ainda terá fome e frio na terra. Então nós precisamos abrir nosso coração, fazer o bem sem olhar a quem, irmãos. Não é atendida as pessoas da Congregação Cristã Apostólica, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, fazendo assim, a pessoa recebe um mantimento, recebe uma oração, recebe um abraço, e o Senhor vai entrando com providência, e quem sabe no futuro estejamos todos numa grande congregação e aquela família que foi atendida seja próspera, abençoada também na terra. Não é isso? Todos ofertaram, irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa oferta? Senhor, te agradecemos porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Quantos de nós, Senhor, por um tempo não fazíamos ideia que poderíamos ter para ofertar? Quantos de nós ainda hoje temos necessidade nessa parte? Senhor, mas tu conheces o intento do coração de cada um que entrou nessa igreja nessa manhã. Senhor, retribui em bênçãos a quem deu, a quem desejava ofertar e não conseguiu. Abra as portas do céu na vida do teu povo, Senhor. E permita, ó Pai, por misericórdia, que a oferta tenha um bom resultado no atendimento da tua obra. É o que te pedimos, te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo? Os irmãos passarão recolhendo as ofertas da Irmandade e nós podemos preparar o hino 116. Além destas ofertas, irmãos, que falamos a respeito das famílias que foram atendidas, esse mês também, a partir dessa congregação, houve atendimento na África e também mais uma comunidade, mais uma cidade, uma região de Dondo, em Moçambique. Em Moçambique, se juntaram à Congregação Cristã Apostólica com 14 igrejas. É o nome de Deus e a mensagem do Evangelho sendo expandida também pelo nosso trabalho. E por isso o nome de Deus está sendo glorificado. Na África já passam de 60 igrejas da Cristã Apostólica.
Glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 116, 116. Glória a Deus. Bem, irmãos, após o culto haverá o círculo de oração. Após o círculo de oração, na saída da igreja, haverá distribuição dos olhinhos de unção aos irmãos. E também será oferecida a unção a quem se sentir, a da Irmandade. Estará na portaria o irmão Rodrigo, mais um servo de Deus, para fazer esse trabalho da unção aos irmãos, para que não haja aglomeração,
mas que possamos voltar para nossa casa renovados, esperando o próximo culto, onde celebraremos juntos o serviço da Santa Ceia. Entre nós, irmãos, dos irmãos que nos acompanham também pela internet, pode haver alguém que esteja lamentando porque os teus planos estão sendo frustrados. Mas, irmãos, devemos ter cuidado. O Senhor não abençoará a nós, não nos dará um cheque em branco para fazer qualquer coisa. A palavra do Senhor hoje veio para nos convidar a consagrar o nosso trabalho e a nossa vida ao Senhor. Faça um projeto, faça um plano, ainda que o mundo não te dê um cheque em branco, mas o Senhor está pronto para confirmar os teus projetos, irmãos. Faça projetos e o nome de Deus será glorificado pela tua vida, pela vida da tua família. Não espere um cheque em branco. Irmão, o Senhor mostra um cheque em branco que não tem valor, irmãos. Ninguém dá cheque em branco para ninguém, mas o Senhor estará contigo no teu plano. Faça um plano e o Senhor estará contigo em todos os dias que você viver. Tá bom assim, irmão Rodrigo? Os demais irmãos, irmão Sampaio, mais alguma coisa? Se errei alguma coisa, os irmãos que estão nos visitando, a culpa é do irmão Rodrigo, do irmão Sampaio, tá bom? Que recebamos todos, amados, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.